Imagine um império inteiro forçando milhões de pessoas a se viciarem em uma droga mortal, apenas para enriquecer. Foi exatamente isso que a Inglaterra fez com a China no século XIX. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo suave balanço das ondas contra os cascos dos navios, ancorados no porto de Cantão. Sob a luz da lua, sombras se moviam furtivamente, carregando caixas pesadas para os porões. O ar estava carregado com o cheiro adocicado e enjoativo do ópio. Era 1839, e o Império Chinês estava prestes a enfrentar uma das maiores crises de sua história milenar. Uma crise que não nasceu de conflitos internos ou invasões bárbaras, mas sim de um produto que viria a mudar o destino de uma nação inteira. O ópio, extraído da papoula, era conhecido há milênios por suas propriedades medicinais e entorpecentes, mas nas mãos da Companhia Britânica das Índias Orientais, tornou-se uma arma econômica devastadora, uma droga transformada em mercadoria capaz de subjugar o império. Como uma nação poderosa como a Inglaterra chegou ao ponto de forçar outra a se viciar? O que levou homens a colocarem o lucro acima da vida e da dignidade humana? A história começa nas vastas plantações de papoula da Índia, então colônia britânica. A Companhia das Índias Orientais, um gigantesco monopólio comercial, viu no ópio a oportunidade perfeita para equilibrar sua balança comercial com a China. Afinal, o que poderia ser mais lucrativo do que viciar toda uma população? Enquanto os cofres ingleses se enchiam, a China assistia impotente à degradação de seu povo. O imperador Daoguang, em seu palácio na Cidade Proibida, via com crescente preocupação o avanço da praga estrangeira. Seus decretos contra o comércio da droga eram ignorados, sua autoridade desafiada. Foi então que entrou em cena Lin Zexu, um homem determinado a livrar seu país daquele mal. Nomeado comissário imperial, Lin escreveu uma carta à jovem rainha Vitória, apelando à sua consciência moral. As palavras de Lin ecoam até hoje, carregadas de uma trágica ironia. Suponho que os estrangeiros que trazem ópio para a China desejem levar o maior lucro possível. Eles não se importam com o dano que causam a outros, desde que obtenham benefício para si mesmos. Mas onde está a sua consciência? O apelo de Lin caiu em ouvidos moucos. A resposta britânica veio na forma de canhões e navios de guerra. Quando Lin ordenou a destruição de toneladas de ópio britânico em Cantão, acendeu o estopim de um conflito que mudaria para sempre o equilíbrio de poder no Oriente. A Primeira Guerra do Ópio estourou em 1839. De um lado, o vasto mas antiquado exército chinês. Do outro, a moderna máquina de guerra britânica, com seus navios a vapor e canhões de longo alcance. O resultado foi um massacre. Portos chineses foram bombardeados impiedosamente. Cidades inteiras reduzidas a escombros. A tecnologia militar ocidental provou ser implacável contra as defesas tradicionais chinesas. Como podiam arcos e flechas competir com rifles e canhões? O conflito terminou em 1842, com a assinatura do humilhante Tratado de Nanquim. A China foi forçada a abrir seus portos ao comércio estrangeiro, pagar pesadas indenizações e ceder Hong Kong aos britânicos. Mas a maior derrota não estava no papel. Estava na alma de uma nação milenar forçada a se curvar diante do Ocidente. Seria de se esperar que essa lição bastasse, que o sofrimento causado pela guerra e pelo vício fosse suficiente para encerrar aquele capítulo sombrio. Mas a ganância não conhece limites. Em 1856, uma nova guerra eclodiu. Desta vez, britânicos e franceses uniram forças para impor sua vontade à China. O ápice da humilhação veio com a destruição do majestoso Palácio de Verão, símbolo da cultura e história chinesas. Suas ruínas permanecem até hoje, como uma cicatriz aberta, lembrando o povo chinês do preço da fraqueza. As consequências foram devastadoras. No auge da crise,
Estima-se que 1 em cada 10 chineses era viciado em ópio. Famílias inteiras foram destruídas. A produtividade do país desabou. O outrora poderoso Império do Meio entrou em uma espiral de decadência que ficou conhecido como o século da humilhação. Mas as feridas desse período não cicatrizaram completamente. O ressentimento contra o Ocidente, a desconfiança em relação aos estrangeiros, a determinação de nunca mais ser subjugado, tudo isso ainda ecoa na China moderna. E o que dizer das potências ocidentais que orquestraram essa tragédia? Que lições tiraram desse episódio vergonhoso? As drogas continuam a devastar comunidades ao redor do mundo, muitas vezes com a conivência de governos e corporações. Será que realmente aprendemos algo? A história da guerra do ópio nos força a encarar questões incômodas sobre a natureza humana. Até onde somos capazes de ir em busca do lucro? Que preço estamos dispostos a pagar ou fazer outros pagarem menos, por poder e riqueza? Enquanto as ondas continuam a bater contra os portos de Cantão, agora uma metrópole moderna, os ecos daquele conflito ainda ressoam nas ruas de Hong Kong, nas salas de poder em Pequim, nas negociações comerciais globais. O fantasma da guerra do ópio paira, como uma sombra lembrando-nos das consequências terríveis quando o lucro fala mais alto que a vida humana. Esta é uma história de ganância, poder e sofrimento em escala massiva. Uma história que nos lembra que as decisões tomadas em salas de reunião distantes podem ter consequências devastadoras para milhões de vidas. Uma história que infelizmente continua a se repetir de diferentes formas ao redor do mundo. Enquanto houver quem coloque o lucro acima da dignidade humana, enquanto nações poderosas usarem sua força para explorar as mais fracas, o espírito da guerra do ópio continuará vivo. Cabe a nós, conhecendo essa história, decidir que papel queremos desempenhar no futuro. Seremos cúmplices silenciosos ou ergueremos nossas vozes contra a injustiça? Não importa de onde ela venha, o sol nasce mais uma vez sobre o horizonte da China. Um novo dia, carregado com o peso da história, mas também com a promessa do futuro. As lições da guerra do ópio estão aí para quem quiser aprender. A questão é: estamos dispostos a ouvi-las? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Toda semana, trazemos novas histórias. Até o próximo vídeo.